Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o reino dos fungos. No primeiro vídeo então nós falamos sobre as características gerais e as utilidades. No segundo vídeo a gente falou sobre os possíveis prejuízos, os problemas na decorrência dos fungos. Agora nós vamos falar da reprodução e da classificação. No caso aqui, tá, as duas coisas vão estar juntas. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o seguinte princípio, né? É claro que isso não é uma forma taxonômica correta. Se um taxonomista for ver, ele vai dizer que está toda errada a forma como eu classifiquei aqui. É que nós vamos usar como critério para a classificação dos fungos a forma de reprodução. Essa é uma forma mais didática, então a gente organiza os fungos só em 3 grupos, fica mais fácil para entender didaticamente, mas de forma alguma ela reflete a taxonomia do grupo, tá? Então vamos deixar bem claro aqui que é mais uma forma didática, certo? Antes de eu começar a falar das especificidades dessas formas de reprodução dos fungos, eu gostaria de dizer que todos os fungos vão se reproduzir por meio de esporos. Então, o esporo é uma estrutura resistente, é uma estrutura de proteção, ele é uma fortaleza biológica, né? Dentro do esporo, a célula fica praticamente protegida de todos os fenômenos naturais, radiação, calor excessivo, frio excessivo, umidade, ressecamento, então é uma estrutura muito protetiva. Além disso, o esporo também é muito leve. Então, por meio do esporo, a célula pode se dispersar fácil pelo vento, pelo pelo de animais, pelas penas de animais, então fica fácil. Então, tecnicamente, se a gente fosse analisar o ar que nos cerca, ele teria milhões e milhões de esporos, de várias espécies diferentes de fungo. A formação do esporo é que é o grande diferencial aí nos fungos. Tem alguns fungos que formam esses esporos de forma assexuada, sem a união de gametas, e tem fungos que vão formar esses esporos por união de gametas, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o primeiro grupo de fungos, que seriam os ascomicetos, do grego micetos, fungo. Asco é o nome da estrutura que eles praticamente usam para reprodução, que é em forma de uma bolsa. Aqui nós temos um exemplo do ciclo desses fungos. Então, o asco, ele seria essa bolsa, Dentro desse asco, vai ter 2 núcleos, tá? 2 núcleos complementares geneticamente falando. Aqui eles chamam de positivo e negativo. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque dá a impressão de ou bom e ruim, ou então de eletromagnetismo. E não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com genes. São diferentes tipos de genes. Então nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter, então, uma bolsa, na qual nós vamos ter 2 núcleos aqui dentro. Esses núcleos vão se fundir, que é chamado então de cariogamia, formando um zigoto. Esse zigoto, então, ele tem cromossomos duplicados, ele é 2N. Nós já falamos sobre isso, nós temos no nosso canal uma videoaula sobre mitose e meiose celular, onde a gente fala de haploide e diploide. Se você tiver interesse e quiser ver essa videoaula, é só clicar no izinho que você vai ter acesso a ela. Tá? Depois, por meio de meiose celular, esse núcleo, esse zigoto, ele vai formar 4 núcleos haploides. E esses 4 núcleos haploides, que aqui com variabilidade genética entre os 4, a cor aqui que tenta indicar isso, variabilidade, e depois esses 4 núcleos haploides vão se dividir novamente, vão se multiplicar e vão formar 8. Tá? E depois essa bolsa, esse asco, que vai ser então chamado de, vai se romper e vai liberar os esporos, que vão receber o nome especial de ascósporos. Tá? Ascósporos por quê? Porque são esporos que vieram do asco. E aí, esses esporos vão se espalhar. E aí vão formar hifas de diferente variabilidade genética. De novo, aqui eles chamam de hifa positiva e negativa. Mas não tem nada a ver com eletromagnetismo, e sim com variabilidade genética. E aí tem uma série de mecanismos, até por feromônios, que podem atrair hifas com complementação genética, que aí poderão se fundir e formar um novo fungo. Tá?
Esses fungos, eles podem ser multicelulares, os ascomicetos. Aqui nós temos alguns exemplos de fungos que parecem cogumelos, mas não são, tá? Essa estrutura reprodutora aqui, ó, ela lembra muito cogumelo, mas ela não é, né? É a Morchella e a Aurelia, tá? Ela não é um cogumelo em si, devido a rigidez, estruturas, né? Algumas características biológicas que não convém a gente ficar aqui discutindo ou ficar falando por menor disso. E nós também temos um exemplo de fungo unicelular que se reproduz dessa forma também é um ascomiceto, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é aquele fungo que vai fazer a fermentação alcoólica, né? O próximo grupo de fungos que nós vamos falar são os basidiomicetos. Esses aqui sim são os verdadeiros cogumelos. Então nós temos cogumelos, orelhas de pau e alguns fungos que são conhecidos como carvão, tá? Porque eles parecem, né? Parecem um pedaço de carvão. Esses daqui, a estrutura de reprodução deles vai ser o basídio, por isso basidiomicetos, ok? O basídio, então, ele vai se formar no cogumelo. O cogumelo, tecnicamente, não é o fungo, mas uma parte do fungo. É só o corpo, que era antigamente chamado de corpo de frutificação, quando os fungos eram estudados no reino das plantas, mas atualmente a gente chama de micélio reprodutivo. Tá? Então, o cogumelo é só a parte reprodutora do fungo que a gente vê. A maior parte do fungo está no solo ou no interior do alimento dele, por exemplo, aqui no caso, um tronco de madeira. Tá? E aí, geralmente na parte de cima, no capuz, né, do cogumelo, vai se formar os basídios. Então, o basídio ele vai ser um pouco diferente. O basídio é uma estrutura que ele tem um formato assim que lembra um cálice. E na ponta desse cálice vai se formar 4 basidiosporos. Tá? De novo, por que basidiosporo? Porque é o esporo formado pelo basídio. Aqui nós vamos ter então a formação de núcleos diferentes, tá? Isso aqui é por meiose. Então nós temos ali um zigoto, né, que surgiu pela união de hifas diferentes, hifas que têm núcleos diferentes, né? Esses núcleos vão se fundir durante a reprodução. Muitas vezes a hifa fica com 2 núcleos diferentes dentro dela. Então esses núcleos vão se fundir durante a reprodução. Isso vai dar origem ao basídio. Ali vai haver uma meiose, tá? E essa meiose vai produzir então 4 núcleos. Okay? A primeira vai ter uma divisão meiótica, separando os cromossomos, e depois uma divisão que a gente chama de divisão equacional, que só vai duplicar, né? E vai formar 4 núcleos haploides. Esses núcleos vão migrar para a extremidade desse cálice, e ali eles vão se formar como se fosse parecido, né? Lembra, né, um cachinho de uva, mas não chega a ser igual. E aí depois esses esporos vão ser liberados, esses basidiosporos vão ser liberados. E novamente, quando eles encontram um substrato, um lugar apropriado para se desenvolver, né, que é alimento, a gente sempre tem que lembrar que o fungo nasce e cresce sobre o seu alimento, e aí elas vão originar novos indivíduos. E novamente, né, por uma série de atrações hormonais, bioquímicas, essas hifas que têm complementariedade genética, né, que tem genes diferentes, vão se atrair mutuamente para formar um novo indivíduo. E o último grupo que a gente tem para falar são os zigomicetos, né? Os zigomicetos, eles recebem esse nome, vem da palavra grega zigo, zigoto, na verdade, que significa união, mas aqui a gente está falando de zigoto relativo à primeira célula do indivíduo, porque durante o processo de reprodução deles, eles vão formar uma estrutura que vai lembrar um zigoto, né? Então, o que vai acontecer aqui? De novo, nós vamos ter, né, as hifas chamadas de hifa positiva e negativa. Essas hifas, então, elas vão se encontrar, e no ponto onde elas se encontram, elas vão formar uma estrutura que lembra um zigoto, a primeira célula de um animal. E como ela lembra, né, esse zigoto, então ela recebe o nome de zigósporo, tá? Porque é o esporo formado pela união de hifas que lembram um zigoto. Esse zigósporo, então, ele vai ser dispersado, né? E ele vai se desenvolver. Aí
vai ser produzido em estruturas que lembram até a antera de plantas, né? E que vai ser chamado de esporângios, esporangioforos. Opa, essa palavra deu uma trincada, né? Então, ele lembra, né, parece uma estrutura reprodutora de flor, mas não é, né? Vamos deixar bem claro, fungos é um reino diferente. E dessa forma dispersa. E mais uma vez, essas hifas vão germinar e por atrações, né, atrações químicas, então elas podem formar um zigósporo. Esses fungos então podem ter uma fase assexuada e uma fase sexuada. Ou seja, eles tanto podem formar esporos pela essa união de hifas positiva e negativa, que é o zigósporo, como podem formar esporos de forma assexuada sem haver essa união. Então eles podem ter esses dois ciclos de vida, que é a fase assexuada, sem união de núcleos de hifas diferentes geneticamente, ou com a união de núcleos de hifas geneticamente diferentes. Esse é considerado o grupo de fungos mais simples que existe na natureza, né? Aqui estão presentes os bolores e os mofos, né? Mas alguns eles podem ter uma estrutura que vai lembrar um cálice. Se você olhar assim ampliado, ele lembra um cálice. Ó, isso aqui é bem legal, né? Mal tem essa estrutura. Isso aqui fica na ponta do mofo, né? O mofo parece um tufinho de algodão, e aí alguns vão ter essa estrutura bem exótica, bem legal. Tá?